Quando falamos em relacionamentos entre homens e mulheres, um dos maiores pontos de conflito surge justamente da dificuldade em lidar com as diferenças. Muitos tentam negá-las, como se homens e mulheres fossem exatamente iguais em tudo. Outros, ao contrário, usam essas diferenças como justificativa para impor desigualdade, dominação ou até desrespeito. Mas o estoicismo nos oferece um caminho mais equilibrado, mais maduro e mais próximo da realidade. Os estoicos acreditavam que a sabedoria está em aceitar a natureza das coisas, em vez de lutar contra aquilo que não podemos mudar. Isso inclui aceitar que homens e mulheres, embora compartilhem da mesma essência racional, o logos, a centelha divina da razão, expressam essa essência de maneiras diferentes. Essas diferenças não diminuem o valor de ninguém. Ao contrário, enriquecem as relações quando compreendidas com respeito. Pense por um instante. Quantos relacionamentos entram em crise porque uma das partes não consegue aceitar que o outro tem um jeito diferente de agir, de sentir ou de reagir diante dos problemas? Quantos homens exigem que as mulheres pensem e ajam como eles? E quantas mulheres esperam que os homens sintam e expressem emoções exatamente como elas? Essa luta contra a realidade só gera frustração, ressentimento e conflito. O estoicismo nos lembra: não cabe a nós moldar o mundo às nossas preferências, mas sim moldar a nós mesmos para lidar com o mundo como ele é. E isso vale também para os relacionamentos entre homens e mulheres. Aceitar as diferenças não significa se conformar, nem colocar ninguém em posição de superioridade ou inferioridade. Significa reconhecer que essas diferenças existem e que, se bem compreendidas, podem ser fonte de crescimento, de parceria e de equilíbrio. Nos próximos minutos, vamos explorar juntos o que os estoicos realmente ensinavam sobre diferenças entre gêneros. Vamos entender por que negar essas diferenças é uma ilusão, por que usá-las como justificativa para a dominação é um erro, e como encontrar no meio do caminho uma visão mais sábia e prática. Porque, no fim das contas, a verdadeira maturidade estoica não está em apagar as diferenças, mas em integrá-las sob a luz da virtude. O que significa aceitar diferenças? Para o estoicismo, aceitar não é o mesmo que se conformar. Aceitar é compreender a realidade como ela é, sem distorções, sem ilusões, sem criar uma imagem falsa do mundo só porque gostaríamos que fosse diferente. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa frase resume bem a essência do que significa aceitar. Perceber as coisas tal como elas são, a partir disso, agir com sabedoria. Quando falamos em diferenças entre homens e mulheres, aceitar significa reconhecer que existem traços naturais, históricos e até culturais que se manifestam de formas distintas em cada gênero. O erro está em negar isso, como se fosse possível apagar qualquer diferença. Ou, no extremo oposto, usar essas diferenças como argumento para rebaixar um gênero em relação ao outro. Para o estoico, os dois caminhos são equivocados, porque ambos distorcem a realidade. Aceitar as diferenças não é levantar muros, é construir pontes. É reconhecer que homens e mulheres têm formas muitas vezes diferentes de lidar com emoções, com desafios e até com a vida prática, mas que essa diversidade pode ser uma força complementar e não um obstáculo. Por exemplo, muitos homens, por natureza ou por condicionamento social, tendem a valorizar mais a objetividade, a ação direta, o foco em soluções. Muitas mulheres, por outro lado, tendem a expressar mais a sensibilidade, a empatia e a intuição emocional. Se olharmos isso com preconceito, julgaremos como fraqueza ou como inferioridade. Mas, se olharmos com olhos estoicos, vemos complementaridade. Vemos um campo fértil para aprendizado mútuo. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava constantemente a si mesmo que cada pessoa tem seu próprio modo de ser, e que a sabedoria está em conviver com isso sem exigir que o outro mude para satisfazer nossos caprichos. Essa lição se aplica diretamente às diferenças de gênero. Não cabe a um homem esperar que uma mulher pense como ele, nem cabe a uma mulher esperar que um homem sinta como ela. O caminho estoico é aceitar o outro como ele é. A partir daí, buscar o bem comum. Aceitar diferenças também significa autodomínio. Porque quando não aceitamos, passamos a lutar contra a realidade. Tentamos mudar o outro à força. Criamos ressentimento. Criticamos sem parar. Caímos na frustração.
Isso nos tira a paz interior, e o estoicismo nos ensina que a paz só é possível quando controlamos nossas reações diante daquilo que não depende de nós. O comportamento, a essência, a forma natural de ser do outro não dependem de nós. O que depende é a maneira como reagimos a isso. Mas atenção, aceitar não significa tolerar injustiça ou abusos. O estoico não é passivo diante do que fere a virtude. Se algo é contrário à justiça, à razão e ao respeito, isso deve ser combatido com firmeza. Porém, fora desses casos, o caminho da sabedoria é reconhecer que existem diferenças legítimas, naturais, e que a maturidade está em lidar com elas sem criar conflitos desnecessários. Portanto, aceitar diferenças no sentido estoico é reconhecer a realidade sem ilusões, evitar comparações de superioridade e inferioridade, encontrar força e complementaridade nas diversidades, praticar autodomínio diante do que não podemos mudar, manter o foco na virtude como critério maior de convivência. Em resumo, aceitar diferenças não é uma fraqueza, mas uma demonstração de força interior. É a prova de que o indivíduo não está preso a caprichos ou expectativas irreais, mas que é capaz de olhar a vida de frente, enxergar as pessoas como elas são, a partir disso, cultivar relacionamentos mais sábios, respeitosos e duradouros. O risco da negação ou da imposição. No estoicismo, viver em harmonia com a natureza significa respeitar o que é real, em vez de lutar contra ele. Marco Aurélio dizia: ama a realidade que te foi dada, pois ela é suficiente para a tua vida. Essa frase nos ajuda a refletir sobre dois grandes riscos quando falamos de diferenças entre homens e mulheres: o risco da negação e o risco da imposição. O risco da negação. Negar diferenças é tentar apagar algo que existe. É como se quiséssemos uniformizar homens e mulheres em tudo, fingindo que pensam, sentem e agem exatamente da mesma forma em todos os aspectos. Mas isso não é verdade. Há diferenças biológicas, psicológicas, sociais e até mesmo culturais que não podem ser ignoradas. Quando caímos na negação, entramos em um campo perigoso. Por exemplo, negar que muitas mulheres tendem a expressar emoções de maneira mais intensa ou negar que muitos homens, por educação ou por natureza, lidam de forma mais contida com sentimentos, é ignorar algo evidente. O risco disso é criar expectativas irreais. Uma mulher esperar que o homem expresse sentimentos como ela gostaria, ou um homem esperar que a mulher haja de forma absolutamente racional o tempo todo. A consequência é frustração, cobrança excessiva e conflito constante. O estoico, ao contrário, não nega a realidade. Ele a aceita como é. A partir daí, busca a melhor forma de agir. Epicteto lembrava: as coisas não são boas nem más. O que as torna assim é a forma como reagimos a elas. Negar diferenças não muda nada, apenas nos torna cegos e despreparados para lidar com a vida real. O risco da imposição. Se a negação é o erro, a imposição é ainda mais perigosa. A imposição acontece quando o lado acredita que sua forma de ser é a correta e tenta forçar o outro a se moldar a ela. Isso é contrário à filosofia estoica porque gera violência, desrespeito e quebra da liberdade interior do outro. Muitos relacionamentos adoecem justamente por isso. O homem tentando impor sua lógica sobre a mulher, ou a mulher tentando impor suas expectativas emocionais sobre o homem. O resultado é ressentimento. O estoicismo ensina que não podemos controlar o outro. Só podemos controlar nossa atitude. Quando tentamos impor, estamos tentando dominar algo que não está em nosso poder. E, inevitavelmente, sofreremos. Além disso, a imposição quebra o princípio da justiça, uma das 4 virtudes cardeais do estoicismo. Justiça significa dar a cada um o que lhe é devido, respeitar sua natureza e dignidade. Forçar o outro a ser como nós queremos é uma forma de injustiça, porque retira dele a liberdade de ser quem é. O equilíbrio estoico. Entre a negação e a imposição, o caminho estoico é o do equilíbrio. Aceitar que existem diferenças reais, mas nunca usá-las como desculpa para rebaixar ou oprimir. É enxergar o outro como ele é, sem tentar apagar ou moldar à força, mas buscando pontos de encontro, aprendizado mútuo e crescimento em conjunto. Esse equilíbrio é uma prática de sabedoria e exige autocontrole. Pois, na vida prática, é fácil cair no impulso de cobrar, de exigir,
de reclamar que o outro não corresponde àquilo que gostaríamos. Mas o estoico lembra a si mesmo: o que não está sob o meu controle não deve roubar minha paz. Portanto, os riscos da negação e da imposição são dois extremos que destroem relacionamentos e a paz interior. Negar é viver em ilusão, impor é viver em tirania. O caminho estoico está no meio: ver a realidade como ela é, respeitar o outro em sua individualidade e escolher agir com justiça, temperança e sabedoria. Portanto, quem nega, engana a si mesmo. Quem impõe, oprime o outro, mas quem aceita com sabedoria, constrói a harmonia. Igualdade racional, diferenças práticas. O estoicismo nos ensina que todos os seres humanos compartilham a mesma essência racional. Epicteto dizia: não digas jamais que és apenas um ateniense ou apenas um romano. És, antes, cidadão do mundo. Essa visão universalista era revolucionária em sua época. Para os estoicos, tanto homens quanto mulheres possuem a mesma capacidade de raciocínio, discernimento e busca pela virtude. Isso significa que, em termos de dignidade, liberdade interior e valor moral, não existe diferença entre gêneros. Todos têm igual acesso à razão, portanto, todos têm a mesma possibilidade de viver uma vida virtuosa. Marco Aurélio reforça isso ao afirmar que o ser humano é um ser lógico e social, e que sua grandeza está na capacidade de escolher viver em conformidade com a natureza racional. Igualdade racional. O que significa? No estoicismo, a igualdade não se mede por funções sociais, talentos ou capacidades físicas. Ela se mede pelaquilo que é mais elevado no ser humano: a razão. Um escravo podia ser tão virtuoso quanto um imperador, porque a virtude não dependia de posição social ou de poder externo, mas de como cada um usava sua mente. Da mesma forma, um homem e uma mulher, mesmo com características diferentes, possuem a mesma dignidade racional. Ambos podem discernir o que é justo, escolher a temperança, praticar a coragem e buscar a sabedoria. Em outras palavras, ambos têm igual acesso àquilo que realmente importa. Essa visão nos protege de preconceitos e estereótipos. Se alguém diz que mulheres são menos capazes de raciocinar ou que os homens não servem para lidar com emoções, essa pessoa está ignorando a raiz estoica. A capacidade racional é universal e não pertence a um gênero específico. Diferenças práticas. O que significa? Mas o estoicismo também nos chama à prudência. Reconhecer igualdade racional não significa negar diferenças práticas. Homens e mulheres podem manifestar sua racionalidade de modos distintos, em função de biologia, de experiências sociais e até de condicionamentos culturais. Por exemplo, muitas vezes, mulheres conseguem perceber nuances emocionais e relacionais com maior rapidez, enquanto homens podem tender a ser mais objetivos e analíticos em certas situações. Isso não significa superioridade de um lado ou do outro, mas expressões diferentes da mesma racionalidade. Na vida cotidiana, isso se traduz em complementaridade. Uma mulher pode ajudar o homem a enxergar aspectos humanos e afetivos que ele não percebe, e o homem pode ajudar a trazer clareza lógica a momentos em que a emoção domina. Quando cada um reconhece o valor do outro, as diferenças deixam de ser um obstáculo e se tornam uma aliança. O erro da homogeneização. Um dos maiores erros modernos é achar que igualdade significa homogeneidade. Igualdade racional não quer dizer que todos devem agir do mesmo jeito, sentir da mesma forma ou desempenhar papéis idênticos. O estoicismo rejeita esse tipo de pensamento, porque ele fere a própria natureza. A vida é feita de diversidade. Forçar homens e mulheres a serem iguais em tudo é tão equivocado quanto achar que um carvalho e uma oliveira precisam dar os mesmos frutos. Ambos têm igual dignidade como seres vivos, mas cada um floresce de acordo com sua natureza. Assim também acontece entre homens e mulheres, iguais na razão, diferentes na prática. O equilíbrio entre igualdade e diferença. O grande desafio, portanto, é manter o equilíbrio. De um lado, nunca negar a igualdade racional, isto é, a dignidade, a liberdade interior e a capacidade de buscar a virtude. De outro, nunca negar as diferenças práticas, isto é, as formas distintas como homens e mulheres vivem essa mesma racionalidade no mundo. Quando entendemos isso, deixamos de competir e começamos a colaborar. O homem não tenta diminuir a mulher por pensar diferente.
e a mulher não tenta ridicularizar o homem por reagir de outra forma. Ambos reconhecem. Ele enxerga algo que eu não vejo, ela percebe algo que me escapa. Juntos, temos mais clareza, mais equilíbrio e mais força. Em resumo, igualdade racional significa que homens e mulheres têm o mesmo valor essencial e a mesma capacidade de viver com virtude. Diferenças práticas significam que eles manifestam essa racionalidade de formas diversas, o que não é fraqueza, mas riqueza. Para o estoico, a verdadeira sabedoria é não confundir igualdade com uniformidade, nem diferença com desigualdade. O caminho está em unir as duas coisas, respeitar a igualdade essencial, enquanto valoriza as diferenças práticas como oportunidades de aprendizado mútuo e crescimento conjunto. O impacto dessa aceitação nos relacionamentos. Quando falamos de relacionamentos, sejam amorosos, familiares, de amizade ou até profissionais, a aceitação das diferenças entre homens e mulheres muda completamente a forma como interagimos. O estoicismo, ao nos ensinar a distinguir o que está em nosso controle e o que não está, também nos convida a olhar para o outro sem a ilusão de querer moldá-lo à nossa imagem e semelhança. Aceitar diferenças não é se resignar com passividade. É entender que a natureza humana tem nuances, que homens e mulheres carregam expressões distintas da mesma racionalidade e que não é produtivo travar uma batalha constante tentando apagar ou impor características. O fim da guerra de expectativas. Um dos maiores problemas nos relacionamentos é a guerra silenciosa das expectativas irreais. Homens esperam que mulheres ajam exatamente como eles agiriam, e mulheres esperam que homens tenham a mesma sensibilidade ou reação que elas teriam. Quando isso não acontece, surgem frustrações, mágoas e conflitos. Mas o estoico pergunta: isso está no meu controle? A resposta é não. O outro é livre para ser o que é, e tentar sufocar sua individualidade é um desperdício de energia. Ao aceitar as diferenças, em vez de lutar contra elas, o relacionamento ganha leveza. Deixa de ser uma arena de imposição e se torna um espaço de cooperação. Respeito em vez de ressentimento. Quando não aceitamos as diferenças, o que nasce é ressentimento. Ele nunca entende meus sentimentos ou ela sempre complica demais as coisas. Mas quando olhamos pela ótica estoica, percebemos que essas diferenças não são defeitos, mas perspectivas complementares. O homem, muitas vezes mais direto e objetivo, pode ajudar a cortar excessos de ansiedade em situações práticas. A mulher, muitas vezes mais atenta aos vínculos emocionais, pode ajudar a trazer humanidade para decisões frias e duras. Onde antes havia choque, agora existe respeito. O que antes era motivo de crítica, passa a ser reconhecido como valor. A verdadeira união, colaboração e não competição. Relacionamentos que não aceitam diferenças vivem em constante disputa de poder. Quem está certo? Quem manda mais? Quem tem a última palavra? Mas, sob a ótica do estoicismo, não importa quem vence uma discussão, importa se ambos estão vivendo de acordo com a virtude. E a virtude não floresce no ambiente de competição, mas no de colaboração. A aceitação das diferenças cria espaço para que cada um ofereça sua melhor parte ao outro. Em vez de rivalidade, nasce a aliança. Marco Aurélio dizia que cada ser humano é como parte de um corpo maior, e que o braço não compete com a perna. Cada um cumpre sua função, mas ambos servem ao mesmo organismo. Assim também é no relacionamento. Quando aceitamos diferenças, entendemos que não precisamos ser iguais para caminhar juntos. A redução de conflitos desnecessários. Grande parte dos conflitos entre homens e mulheres nasce de expectativas irreais. Quando um homem entende que a sensibilidade feminina não é fraqueza, mas percepção, e quando uma mulher entende que a objetividade masculina não é frieza, mas foco, muitas brigas simplesmente deixam de existir. O relacionamento se torna mais racional, no bom sentido, não no sentido frio, mas no sentido justo, equilibrado. Em vez de reagir com explosões emocionais, os dois passam a olhar para o outro com compreensão. A paciência substitui a intolerância. O respeito substitui o julgamento. A admiração substitui a frustração. Um vínculo mais profundo. Por fim, aceitar as diferenças não apenas reduz conflitos, mas também fortalece a intimidade. Quando alguém sente que pode ser ele mesmo dentro de um relacionamento,
sem a pressão de precisar se encaixar em expectativas irreais, nasce um vínculo muito mais profundo. O homem pode ser homem em sua essência, a mulher pode ser mulher em sua essência, e ambos se encontram em igualdade racional, mas em diferença prática. E é exatamente essa diversidade que enriquece a união. O estoicismo nos lembra: não desperdice energia tentando mudar o que não está no seu controle. Aceitar diferenças não é abrir mão de si, mas permitir que o outro floresça ao seu lado, enquanto ambos buscam a virtude. Como praticar essa aceitação hoje? Até aqui falamos sobre o que significa aceitar as diferenças entre homens e mulheres e qual o impacto disso nos relacionamentos. Mas surge a grande pergunta: como colocar isso em prática na vida real? Porque, de fato, compreender intelectualmente é um passo, mas viver isso no cotidiano, diante de conflitos, frustrações e emoções intensas, é um desafio. O estoicismo, como filosofia prática, não serve apenas para reflexão, mas para a ação. Por isso, vamos explorar formas concretas de exercitar essa aceitação no dia a dia. Reconheça o que está no seu controle. Epicteto já nos ensinava: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. A forma como o outro pensa, sente e age não está no seu controle. Prática. Sempre que surgir a vontade de mudar o outro, faça a pergunta estoica: isso depende de mim ou depende do outro? Se depender do outro, o papel não é controlar, mas respeitar. Isso traz paz e evita desgastes inúteis. Exercite a escuta ativa. Muitos conflitos acontecem porque escutamos para responder e não para compreender. Prática. Quando estiver em uma conversa difícil, em vez de se apressar para rebater, tente ouvir sem interromper. Respire, absorva, pergunte antes de julgar. Isso não significa concordar com tudo, mas significa respeitar o espaço do outro. A escuta é um ato de aceitação. Valorize a complementaridade. Homens e mulheres não precisam ser iguais para caminhar juntos, eles se completam. Prática. Em vez de criticar o que é diferente em seu parceiro ou parceira, pergunte-se: como essa diferença pode enriquecer a relação? O que eu posso aprender com ela? Quando transformamos crítica em valorização, o relacionamento cresce. Use a pausa estoica antes de reagir. A maioria das brigas nasce da impulsividade. O estoico sabe que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está a liberdade. Prática. Ao ouvir algo que o incomoda, não responda imediatamente. Conte até 10, respire fundo, e só depois fale. Essa simples pausa pode salvar diálogos de se transformarem em guerras. Substitua julgamento por compreensão. É fácil julgar. Ela é dramática demais, ele é frio demais. Mas o estoico não se deixa levar por rótulos fáceis, ele busca compreender. Prática. Da próxima vez que surgir um julgamento, troque a frase "ele é assim" ou "ela é assado" por uma pergunta: por que ele ou ela pode estar reagindo dessa forma? Esse deslocamento de julgamento para a curiosidade abre portas para a empatia. Reflita diariamente. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo todos os dias, analisando suas atitudes. Prática. Ao final do dia, pergunte-se: hoje eu respeitei as diferenças do outro ou tentei impor meu jeito? Fui paciente diante de algo que me incomodou? Consegui enxergar valor naquilo que é diferente de mim? Esse exercício de autoexame fortalece a prática contínua da aceitação. Ame de forma racional e virtuosa. O estoico não ama baseado apenas em emoção, mas em virtude. Aceitar diferenças não significa desistir de si mesmo, mas cultivar um amor fundamentado na razão, na paciência e no respeito. Prática. Ao olhar para seu parceiro ou parceira, lembre-se: não estou aqui para moldá-lo, mas para crescer ao lado dele. Não estou aqui para controlar, mas para cooperar. Estamos juntos porque buscamos algo maior, viver de acordo com a virtude. O resultado dessa prática: quando aplicamos esses exercícios, os relacionamentos se tornam mais leves, mais profundos e mais duradouros. Em vez de guerras silenciosas, nasce a harmonia. Em vez de intolerância, nasce respeito. Em vez de disputa de poder, nasce união. E esse é o grande ponto do estoicismo aplicado às diferenças entre gêneros. Não se trata de negar as diferenças, nem de exagerá-las,
mas de aceitá-las como parte natural da vida humana, transformando-as em fonte de aprendizado e crescimento mútuo. Chegamos ao final desta reflexão, e talvez a maior lição que possamos tirar do estoicismo sobre as diferenças entre homens e mulheres seja esta: a aceitação é uma virtude, não uma fraqueza. O estoico não tenta transformar o mundo na sua imagem, nem obrigar os outros a se moldarem ao seu jeito de pensar. Ele entende que cada ser humano tem sua natureza, sua forma de sentir, suas características próprias. E é justamente aí que está a beleza da convivência, não na uniformidade, mas na diversidade. Quando aprendemos a respeitar essas diferenças sem ressentimento, deixamos de viver em guerras silenciosas. Paramos de gastar energia tentando mudar o que está fora do nosso controle e começamos a investir naquilo que realmente importa: nossa própria atitude, nosso próprio caráter, nossas próprias escolhas. Aceitar diferenças não significa abrir mão de valores, mas significa agir com sabedoria, com paciência e com grandeza de espírito. Entender que os relacionamentos não são campos de batalha para provar quem tem razão, mas espaços de crescimento mútuo, onde cada um contribui com o que é e com o que pode oferecer. E essa mentalidade, se praticada, transforma não apenas os relacionamentos amorosos, mas também a forma como lidamos com amigos, familiares, colegas de trabalho e até desconhecidos. Afinal, cada pessoa carrega consigo algo que nós não temos, e é essa diferença que pode nos enriquecer. Por isso, se você deseja viver de acordo com o estoicismo, lembre-se: não é negar as diferenças, nem impor igualdade forçada. É reconhecer que homens e mulheres compartilham a mesma razão e dignidade, mas se expressam de formas diversas. E essa diversidade é uma oportunidade de aprendizado e de virtude. Se essa reflexão fez sentido para você, se ajudou a enxergar os relacionamentos de uma forma mais elevada, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Aqui no canal nós exploramos como a filosofia estoica pode transformar a vida prática, nas relações, nas escolhas e nos momentos de dificuldade. Então, se inscreva agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Assim, juntos, vamos fortalecer uma comunidade de homens e mulheres que buscam viver com sabedoria, coragem, justiça e temperança.